Olá, quinto ano! Vocês já ouviram falar nas princesas A Bela Adormecida, Rapunzel, Branca de Neve? Essas princesas são bem conhecidas, não é mesmo? Mas hoje eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Quem aí conhece a princesa Feiurinha? Você não conhece? Não tem problema, porque hoje nós iremos conhecer a história O Fantástico Mistério de Feiurinha. Este livro foi escrito pelo Pedro Bandeira. Vamos apreciar a leitura? Uma outra informação muito importante. O Pedro Bandeira escreveu esse livro e ele também participa da história desse livro. Então, vocês poderão acompanhar o começo, que quem conta a história é o próprio autor, ou seja, é o Pedro Bandeira que está contando a história para a gente. Vamos lá? É difícil explicar direito como é que eu fui me meter nessa história. Naquela época eu era um autor iniciante com muitas ideias na cabeça e poucas no papel. Observava as pessoas, os bichos e a mim mesmo, tentando entender tudo e a tudo transformar em histórias que tivessem verdade, que tivessem calor, que tivessem graça. Por isso, é difícil entender como é que eu fui me meter num embrulho que nada tinha a ver com tudo que eu observava. Só sei que me meti e não soube como cair fora dessa confusão. O engraçado é que eu me meti no meio da confusão, mas não no meio de história nenhuma. Eu me meti no fim de todas as histórias. Você se lembra, não é? Quase todas as histórias antigas que você leu terminavam dizendo que a heroína se casava com um príncipe encantado e pronto, iam viver felizes para sempre e estava acabado. Mas o que significa viver feliz para sempre? Significa casar, ter filhos, engordar e reunir a família no domingo para comer macarronada? Quer dizer que a felicidade é não viver mais nenhuma aventura? Nada mais de anõezinhos, maçãs envenenadas e sapatinhos de cristal? Como é que alguém pode viver feliz sem aventuras? Não pode ser. Não é possível que heróis e heroínas tão sensacionais tenham passado o resto da vida assistindo ao tempo passar, feito novela de televisão. É preciso saber o que acontece depois do fim. Pois, fique sabendo que mesmo sem querer, eu tive essa oportunidade, e é isso que eu quero contar agora para você. Quando aconteceu? Também é difícil responder essa pergunta. Quando aconteceram as histórias de fadas e princesas? Olha, eu acho que todas começaram ao mesmo tempo, porque todas começam assim. Era uma vez há muitos e muitos anos atrás. Está vendo? Nenhum muito a mais, nenhum muito a menos. Assim fica provado que todas as histórias começaram ao mesmo tempo. E se todas começaram ao mesmo tempo, todas terminaram mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Pois foi justamente alguns anos depois há muitos e muitos anos atrás, que essa história começou. Ou que todas as outras histórias recomeçaram comigo no meio. Estava eu sozinho no meu pequeno apartamento, extremamente ocupado, apontando um lápis, quando... Naturalmente, você sabe que os escritores, quando estão sem inspiração, sentem inadiável necessidade de apontar lápis, limpar os tipos da máquina, verificar se há papel suficiente na gaveta e ver se a empregada deixou sobrar alguma coisa na geladeira, não é? Então, como eu ia dizendo, estava eu extremamente ocupado com a minha literatura quando me entrou pelo apartamento um sujeito esquisitíssimo. Olhem só.
Vestia uma calça de malha justa sobre as pernas, um blusão largo de veludo, sapatos em ponta e um boné com uma longa pena. Parecia o Robin Hood se suas roupas fossem verdes, e não vermelhas e amarelas. O embaixador da Espanha, pensei logo. E aí, pessoal, quem será que entrou pela porta do apartamento do Pedro Bandeira enquanto ele tentava escrever um livro, hein? Observem, olhem que sujeito esquisitíssimo. Ou seja, ele veste roupas bastante diferentes, né? Será que o Pedro Bandeira acertou? Será que esse personagem é mesmo o embaixador da Espanha? É o que vocês vão saber na leitura de amanhã.